E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. E galera, 55 anos de idade e Dustin Rhodes ainda está firme e forte no mundo da luta livre. Mas não importa o que ele tenha feito aí ao longo da sua lendária carreira durante décadas. Na WCW, na WWE, na IW, na TNA, Dustin Rhodes sempre será mais lembrado pelo seu personagem Goldust, que era algo bizarro. E em meados dos anos 90, a WWE estava criando aí várias gimmicks exageradas e o controverso Goldust acaba nascendo. No entanto, assim que a Attitude Era estava realmente decolando, a WWE decidiu matar Goldust e trazer Dustin Rhodes de volta como ele mesmo. E acabou que não durou muito tempo, pois esse ângulo era tão estranho quanto a gimmick. Dustin Rhodes trabalhou na WWE por um período muito curto antes, no início ali dos anos 90, mas ele primeiro encontrou grande sucesso na WCW. Conhecido como The Natural, o natural, Dustin Rhodes não era uma estrela tão grande quanto seu pai, Dusty Rhodes. Mas digamos que ele era um lutador ok no mid-card. No entanto, no ano de 1995, quando ele voltou para a WWE, foi que a sua carreira foi alterada para sempre. Foi então que o personagem de Goldust nasceu. Goldust estava todo vestido de ouro, incluindo maquiagem na cara, e era como uma drag queen andrógena obcecada pela era de ouro do cinema. Goldust era uma gimmick bizarra e sexualmente sugestiva que muitos acharam até muito ofensiva. Especialmente em meados dos anos 90, que os fãs da luta livre na época eram conhecidos por serem muito menos tolerantes. Ainda assim, Vince McMahon deu a Goldust um grande push, e com a sua esposa na vida real, Terry Runnels, conhecida na televisão como Marlena ao seu lado, Goldust se tornou uma grande estrela e ainda foi campeão intercontinental. Conforme a Attitude Era decolou, com vários personagens ofensivos por todos os lugares, Goldust foi o que se tornou demais para muitos por causa de quão homofóbico era o personagem. E então chegou o momento de matar o personagem de Goldust, e depois disso o ex-escritor-chefe da WWE, o polêmico Vince Russo, acabou escrevendo sobre essa situação. E a representação de um personagem gay extravagante e lutador não iria decolar. Então, sem aviso nenhum, Vince McMahon acabou desligando o personagem. Literalmente, acabou com o personagem. Cara, eu me senti tão mal por Dustin, o tempo que ele investiu para aperfeiçoar essa obra-prima, agora foi tudo em vão. E então, depois de terem acabado com o personagem de Goldust, ele se tornou o artista anteriormente conhecido como Goldust. E ele acabou pegando esse gancho anteriormente do artista Prince, que havia mudado seu nome para o Artista, ou o Artista anteriormente conhecido como Prince, na época que ele estava tendo aí uma disputa judicial com a sua gravadora. E então o Artista anteriormente conhecido como Goldust ainda agia de forma estranha, como em um show de ano novo de 1998, quando se vestiu de bebê, mas o Goldust dourado havia sumido. No episódio de 11 de maio de 1998 no Raw, Goldust realmente se foi, quando Dustin Rhodes sério apareceu e queimou seu traje de Goldust com uma lata de lixo na rampa. Dustin então pegou o microfone, disse a Vince McMahon que ele havia tirado a sua dignidade e ele estava farto de ser punido. Já na semana seguinte no Raw, Dustin Rhodes era ele mesmo, dando continuidade à rivalidade que havia começado com Mr. McMahon. Vince acabou colocando ele em uma luta contra Dude Love. Se Dustin Rhodes perdesse, ele estaria lutando de graça por um mês. Foi então que Dustin perdeu a luta e ele acabou tendo uma sequência de derrotas, mas depois acabou vencendo Mark Merrow com a ajuda de Sable. Depois disso, Dustin Rhodes deu todo o crédito a Deus. A gimmick então de Dusty Rhodes era agora de um cristão renascido, que orava antes do início de cada luta. Enquanto isso, Val Venis estava se tornando uma grande estrela de mid-card, e ele era exatamente o oposto de um cristão. O seu personagem era uma estrela de filmes adultos, e sendo essa a Attitude Era, onde tudo podia acontecer, havia um segmento nos bastidores onde ele, digamos, teve o seu pipi cortado. Galera, foi exatamente isso que aconteceu. A WWE então capitalizou isso trazendo um homem chamado John Wayne Bobbitt,
que na vida real teve a mesma coisa feita com ele por sua esposa para um segmento com Val Venis. E antes disso ir pro ar, havia um vídeo de Dusty Rhodes aconselhando os fãs a não assistirem porque não era familiar. E foi então que, cansado de ser criticado por Dustin Rhodes, Val Venis se vingou tendo um caso com a sua esposa Terri Runnels. Os dois então tiveram em uma luta no pay-per-view Breakdown, que Val Venis acabou vencendo. Mas logo depois, em um episódio do Raw com Val Venis no ringue, Goldust se retornou com toda sua estranheza e glória dourada. O cara estava de volta. Semanas depois, Goldust derrotou Val Venis no Judgment Day, encerrando a sua rivalidade, mas começando um próximo capítulo do personagem mais famoso de Dustin Rhodes. E de lá pra cá foram grandes momentos com esse personagem na WWE. Depois disso ele acabou indo para a TNA com o nome de Black Reign, do qual foi um personagem que tanto ele quanto os fãs preferem esquecer. E depois disso ele acabou voltando para a WWE com seu personagem antigo de Goldust, principalmente com aqueles segmentos que tinham o Booker T junto, aquilo era hilário. Então, por não ser aproveitado na WWE, ele acabou indo para a AEW, onde ele está até os seus dias atuais, inclusive fazendo grandes lutas. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!